Olá, pessoal do sétimo ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar com vocês sobre as danças urbanas. Hoje a gente vai começar a fazer uma introdução a esse assunto, a esse conteúdo. Então, te convido, vem comigo aqui. Danças urbanas. Você já ouviu falar esse termo? Conhece, né? Já tem mais ou menos uma ideia de qual vai ser a característica principal desse grupo de danças? Mas aí, nosso objetivo hoje é o quê? Conhecer o conceito de dança, vamos entender primeiro o que é dança, a evolução histórica da dança, as danças urbanas e as relações delas com o meio social. E eu pergunto para vocês, você saberia me dizer se a dança ela é assim, nova, contemporânea, moderna ou ela é muito antiga? Sei lá, quando começou a dança? Quando que o homem começou a dançar? Será que você tem uma ideia disso? Conseguiria aí estabelecer? Começou a dançar antes de Cristo, depois de Cristo? Qual é a sua opinião? Vamos ver se você acertou ou se você chegou perto. Olha só. Como surgiu a dança, né? Essa é a primeira ideia que a gente vai tentar responder. Primeiro, a dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com auxílio de sons ou de música. Essa é uma atividade que pode ser praticada por crianças, por jovens, por adultos e por idosos, de forma individual e também coletiva. Então, a primeira ideia nossa sobre dança é a seguinte: normalmente ela acontece ao som de uma música, mas necessariamente a gente não precisa da música. A gente só precisa de uma batida que marque o ritmo. Por exemplo, as danças indígenas. As danças indígenas não acontecem com música, mas sim ao som, a marcação rítmica que os próprios dançarinos fazem com os pés ou com as mãos, tá? Essa atividade, ela pode ser praticada por todo mundo, né? Todas as pessoas podem dançar, crianças, adultos, idosos, tá? Ainda nós podemos dançar sozinhos, como por exemplo, quando você fecha a porta do seu quarto aí para sua mãe ou seu pai não te ver, põe a sua música e começa a dançar sozinho no seu quarto, tá? Mas ela também pode acontecer em pares, por exemplo, os casais nos bailes, né? Dançam em pares. E também pode acontecer em grupos, por exemplo, nas apresentações de dança. Então percebe como a dança ela é muito versátil, além de ser um ótimo exercício físico, tá? E também extremamente relaxante e prazerosa. Mas afinal, aonde que ela surgiu? Vamos entender então. Antes de desenvolver a linguagem oral, o homem utilizava a linguagem gestual para se comunicar, festejar e principalmente cultuar seus deuses por meio da dança. Então, moçada, entenda isso. O homem primeiro dançou e depois falou. Olha que interessante. Então, a dança foi uma das formas de comunicação humana antes da fala. Por quê? Porque a dança envolve a nossa comunicação corporal, a nossa linguagem corporal, a nossa expressão corporal. Então, através da dança, a gente consegue expressar uma ideia, a gente consegue se comunicar com o outro, sem precisar falar, tá? Então, essa característica coloca a dança lá no início do desenvolvimento humano, tá? Então, com certeza, lá os homens da pré-história, aqueles que viveram nas cavernas, eles já tinham alguma forma de dança na sua cultura, tá bom? Então, veja só, em algumas cavernas do período paleolítico, é possível encontrar registros de pessoas dançando, possivelmente em referência a cultos místicos, né? Em adoração à lua, ao sol ou aos animais que eles viam que eram muito mais fortes, muito mais rápidos do que eles, né?
Então essas danças serviam para cultuar essas entidades. Com o passar do tempo, a dança foi ganhando outros sentidos. Da Grécia Antiga, a gente já falou muitas vezes de Grécia Antiga, a dança estava relacionada ao quê? Aos Jogos Olímpicos, né? Aquela competição que envolvia os esportes, a prática esportiva em adoração aos deuses, mas que também contemplava apresentações de dança, também em adoração aos mesmos deuses. No Império Romano, qualquer dança que não estivesse vinculada à igreja era proibida. Por quê? No Império Romano, o imperador romano, a partir do momento em que ele se converte ao cristianismo, né, tudo que estava relacionado ao corpo passa a ser considerado como pecado, tá? Então, como a dança envolve movimentos corporais, ela também acabou sendo considerado como pecaminosa, tá? O que era santo era o que estava relacionado à alma. Por isso, a dança, para poder ser praticada, ela tinha que ter alguma relação com a igreja, tá? Então, poucas danças conseguiram sobreviver a esse período do Império Romano e logo depois ao que nós conhecemos na história como Idade Média, tá? A famosa Idade das Trevas, onde várias questões culturais acabaram sendo enterradas. Mas, com o fim da Idade Média, você lembra qual é o período que vem? Lembra disso das aulas de história? Nós temos o Renascimento, o renascentismo. Então, olha só, somente no Renascimento a dança ressurgiu de forma pomposa e apreciada principalmente por quem? Pela nobreza e pela burguesia, ou seja, por aqueles que tinham grana, que tinham o dinheiro, tá? Então a nobreza, os nobres, os reis, né, a sua corte toda, os bispos, né, os marqueses, essa nobreza, juntamente com os burgueses, que eram os donos, né, dos engenhos, né, e dos comerciantes, que eram as classes que detinham principalmente, né, toda a riqueza na época, eles gostaram da dança e o renascentismo trouxe aquela dança lá da idade lá dos gregos, trouxe novamente para essas classes. Qual a dança que era praticada aqui? Principalmente a dança de salão. Aquela dança, eu vou explicar como que é e você já vai lembrar. Em alguns filmes de época a gente encontra esse tipo de dança, em que os homens ficavam de um lado da sala, as mulheres do outro, eles se movimentavam, faziam um comprimento, depois faziam as evoluções e tal. Lembrou? Exatamente, até muito parecido com a nossa quadrilha junina. Na verdade, a dança de quadrilha que a gente dança tanto nas nossas escolas, ela se baseia nessa dança do renascentismo aí, tá bom? Ela copia essa dança das cortes francesa e italiana principalmente, tá? Então a dança ressurge no Renascimento, principalmente nesse estilo de dança de salão, com todo mundo dançando no salão. Vamos mais para frente um pouquinho? Olha só, no século XV surgiu o balé nas cortes italianas, originários dos grandes bailes de rua e que ficou conhecido como balletto. No século XVII, o balé saiu dos grandes salões e passou a ocupar os palcos, surgindo assim os primeiros espetáculos de dança. Então, o balé é a primeira dança que vai sair daquele movimento social no salão, onde todo mundo dançava, e vai subir no palco, onde a gente vai ter uma apresentação de dança agora, com dançarinos, que daí vão ganhar um novo nome, bailarinos profissionais, tá? Que conseguem executar movimentos altamente técnicos, tá? E hoje a gente pode até comparar esses bailarinos com qualquer esportista, com qualquer atleta profissional. O bailarino hoje ele precisa ter uma preparação física e emocional
igual a de qualquer atleta. Então, para vocês terem uma ideia da exigência que essa dança do balé, né, faz, né, aos bailarinos, né, aos seus atletas, tá bom? Então, o balé a primeira dança que a gente vai ter nessa característica de apresentação, sendo realizada em cima de um palco por bailarinos profissionais. O século XIX é marcado pelo surgimento da dança moderna, com uma forma de contrapor ao balé, com movimentos mais livres e pouca valorização a conceitos estéticos. Esse estilo apropria-se de torções, contrações, quedas e improvisações. Qual é a diferença da dança moderna para o balé? A dança moderna não é tão técnica quanto o balé. O balé tem aquelas suas posições, né, muito rígidas, a primeira, segunda, terceira, que as bailarinas começam a aprender logo cedo. Já na dança moderna, a gente não tem tanto disso, tá? Os movimentos são mais livres. Há uma coreografia, mas os movimentos não precisam ter a mesma exigência técnica que nós encontramos no balé. Depois da dança moderna, surge a dança contemporânea, que mescla criatividade e experimentações coreográficas. Esse estilo teve grande influência do street dance, breaking e hip hop. Ou seja, chegamos agora nas nossas danças urbanas. Então, street dance, breaking e hip hop são danças, nós estamos falando de danças urbanas. Já vamos entender um pouquinho como é esse conceito aí, ok? Então, as danças urbanas que nós conhecemos hoje, dentro do desenvolvimento histórico da dança, estão colocadas entre os estilos de danças contemporâneas, ok? Primeira atividade nossa. A dança é uma manifestação artística que caracteriza-se pelo uso do corpo para realizar movimentos ritmados, geralmente com auxílio de sons ou de músicas. Essa é uma atividade que pode ser praticada por crianças, jovens, adultos e idosos de forma individual ou coletiva. Vamos montar agora uma nuvem de palavras no quadro de giz com o professor, né? Vai trabalhar junto com o professor, desde os tempos da antiguidade até os dias atuais e aprender como as danças urbanas surgiram. Então, qual vai ser a atividade que vocês vão fazer aí junto com o seu professor? Cada um de vocês vai até o quadro e vai escrever uma palavra que tenha relação com a história da dança. Beleza, gente? Copie primeiro aqui o enunciado e depois espere até o seu professor organizar a atividade, ok? Voltamos logo.
Continuando então, pessoal, vamos em frente. Agora sim, vamos falar da dança urbana ou do street dance. Você já ouviu falar sobre isso? Já fez alguma aula de dança urbana ou de street dance? Vamos entender então um pouquinho esses conceitos aí. Street dance, primeiro, é um rótulo que os americanos criaram para identificar os estilos de dança que surgiram dos guetos e centros urbanos. Muitos pensam que street dance é um único estilo de dança, mas na verdade é apenas um termo que reúne vários estilos de dança. Então, quando a gente fala em street dance, não estamos falando de uma dança específica, de um ritmo específico. Não, tá? Nós estamos falando do conjunto de ritmos que são conhecidos hoje como danças urbanas. Então, todo ritmo que está relacionado a essa característica de dança urbana é um ritmo do street dance, tá? Então, quando a gente usa esse termo, nós estamos falando no geral, tá bom? No conjunto de todos esses ritmos de característica urbana, ok? As primeiras manifestações da dança de rua se originaram no período da grande crise econômica dos Estados Unidos, em 1929, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam nos cabarés ficaram desempregados e começaram a realizar suas apresentações nas ruas da cidade. O que aconteceu aí? 1929 e 1930 é aquele período nos Estados Unidos chamado de a Grande Depressão. Várias empresas quebraram, muitas pessoas ficaram sem emprego, sem dinheiro, e os teatros onde aconteciam as apresentações, os shows, tiveram que fechar. Esses artistas também ficaram sem emprego e foram realizar as suas apresentações na rua, por troca de algumas moedas, tá? Então a gente pode colocar que nesse período é a origem do street dance, por isso dança de rua, né? Porque era realizada na rua, tá? Isso mais ou menos começo da década de 30. Mas olha só, os negros americanos, influenciados pelo sapateado clássico irlandês, criaram uma dança nova com a técnica percursiva dos sons dos pés, somada à estrutura e movimentação corporal das danças africanas. Por ser uma dança urbana e que não tinha mais relação com o clássico, deram o rótulo então de street dance. Então os negros americanos misturaram aquilo que eles conheciam das danças africanas, lá da origem deles, né? Junto com o sapateado que os irlandeses tinham trazido também para os Estados Unidos. Essa mistura deu um novo ritmo. Como eles não tinham muito um nome para dar para aquilo, e esse ritmo nasceu basicamente nas ruas, ele acabou sendo chamado de street dance, tá bom? Na década de 60, essa dança foi influenciada por um artista chamado James Brown, quando ele criou um novo ritmo, chamou de soul, e mais tarde também com a criação do funk. Outros elementos, como a música disco e o rap, também incentivaram a dança de rua, tá? Então, em 1960, na década de 60 já, o grande artista desse estilo de música foi James Brown. Daí, na década de 80, surge o breaking, com uma vertente dessa dança, se espalhando rapidamente pelo mundo todo, tendo como grande percursor Michael Jackson. Esse eu sei que vocês sabem, né? E aí, você sabe fazer aquele passinho de andar para trás? Eu nunca consegui fazer, tá? Acredito que vocês consigam. Então, Michael Jackson foi um dos grandes percursores também do breaking por conta dessa dança que ele executava nas suas músicas, tá? E esse passo que eu falei para vocês, o conhecido Moonwalker, né? Na década de 80, né? Todo garoto aí de 10, 11, 12, 13 anos queria saber fazer, tá? Era algo que o pessoal treinava nas escolas para conseguir copiar o passo do Michael Jackson. Podemos considerar que a dança urbana ultrapassou os limites de ser apenas uma dança influenciada por inúmeros ritmos. Ela sempre manteve uma ligação com a cultura negra, sobretudo a partir da década de 70. Então, a dança urbana também esteve envolvido nas lutas da comunidade negra para conseguir estabelecer o seu espaço e os seus direitos
principalmente na sociedade norte-americana, tá? Foi nesse período que esse movimento se estendeu para diversas outras manifestações artísticas, como a pintura, a poesia, o visual, o modo de se vestir, de usar o cabelo, tá? E também o grafite. Apesar de street dance em português significar rua, para os americanos ela não tem exatamente essa conotação, porque nesse caso, street dance significa o quê? Dança urbana do povo que não veio do meio acadêmico, tá? Então, por isso, quando a gente fala de street dance, a melhor tradução seria dança urbana, tá? Marca uma dança que tem origem, né, normalmente em camadas da sociedade mais pobres, em bairros mais pobres da cidade, não nas escolas de dança, né, nos palcos do balé, por exemplo. É uma dança que está mais relacionada, tem a sua origem relacionada a essa camada da população mais empobrecida, ok? Segunda atividade, então. Street dance é um rótulo que os americanos criaram para identificar os estilos de dança que surgiram nos guetos e centros urbanos. Esse movimento se estendeu para diversas outras manifestações artísticas, como a pintura, a poesia, o visual, o modo de se vestir, de se comportar e o grafite. Agora, faça um desenho no estilo grafite que tenha relação com o movimento do street dance. Então, a proposta é que você tente fazer um grafite, escolha uma palavra ou um desenho, por exemplo, de um dançarino, algo que tenha uma relação com esses ritmos de dança urbana e faça um desenho aí bem colorido, bem no estilo do grafite, ok? Um tempinho para você copiar aí o enunciado da questão e depois da aula você já pode soltar a sua criatividade, fazer o seu grafite, ok? Um tempinho para vocês copiarem então. Muito bem, pessoal, para encerrarmos então, o que a gente estudou hoje? Dança, atividade natural de comunicação e expressão humana desde a época mais primitiva da nossa sociedade. Street dance, um termo que une os vários estilos de danças urbanas. E dança urbana é um tipo de dança contemporânea que teve origem nos guetos das grandes cidades norte-americanas nos anos 30 e que atualmente pode ser entendido como uma cultura de origem urbana, né? Uma cultura urbana presente em praticamente todas as grandes cidades, ok?
Muito bem, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho mais sobre essa origem das danças e o que são os ritmos de danças urbanas. Nos vemos na próxima. Abraço para todos. Tchau!